Olá, o tema da nossa aula de hoje é governança na Bolsa de Valores. Bom, para iniciarmos a tratar do tema da nossa aula, cabe uma reflexão de Mônica Cordeiro. Na crise, empresas que saem melhor são as que sedimentaram a governança. Mônica Cordeiro é uma das estudiosas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Pois bem, para a gente iniciar o tópico da aula de hoje, vale destacar que, dentro do contexto de bolsa de valores, dentro do contexto de mercado de capitais, nós temos que a adoção da governança, ou não, está diretamente ligada à gestão de riscos, custos de capital e perenidade do negócio. Lembre-se, quando tratamos em aulas anteriores sobre governança e governança corporativa, mais especificamente, nós destacamos muito pontualmente a proposta de perenidade do negócio, que é um dos princípios aí da governança. Lembrando que quando se constrói, quando você cria uma organização, quando você cria uma empresa, tem-se um desses objetivos a sua perenidade, independentemente daquele idealizador do negócio ou idealizador daquela organização. Então, a governança ela é uma condição essencial para acessar o mercado de capital. Como o tema da aula de hoje nós vamos tratar sobre bolsa de valores, vale destacar que a governança ela tem essa característica de facilitar ou de buscar uma espécie de caminho facilitador de acesso a esse capital. Seja esse capital uma instituição financeira consolidada, ou seja esse capital o mercado de capitais, e aí a gente vai estar falando da Bolsa de Valores. Pois bem, vale destacar que no Brasil nós temos aí a chamada B3, que é o Brasil Bolsa Balcão, que já foi denominada também como Bovespa e até mesmo BMF Bovespa. Hoje a B3 ela consolida todas as organizações, todas as empresas que têm esse acesso ao mercado de capitais. Então ela possui lá os seus rankings, ou melhor, os seus segmentos de classificação. Esses segmentos, eles são diferenciados conforme as regras, as exigências, considerando aí o contexto de governança corporativa. E nós precisamos destacar que as empresas que não possuem nenhuma prática de governança corporativa, ela possui algumas limitações e alguns problemas no seu caminhar, no seu desenvolvimento. Então, alguns dos problemas aí em relação à ausência de governança, nós temos que um dos pontos cruciais para a gente destacar sobre a ausência de práticas de governança é a ausência de conselhos estabelecidos, ou melhor, de conselheiros qualificados para esses conselhos. Então, a organização às vezes não possui um conselho de administração, não possui um conselho fiscal. Então, a ausência de conselheiros qualificados para essas estruturas de decisão e de bons sistemas também de governança tem levado essas empresas a fracassos. Esses fracassos são decorrentes, muitas vezes, em relação a abuso de poder, ou seja, o gestor toma todas as decisões e delibera todas as ações organizacionais, então é muito centralizado esse poder de decisão. Então, esse abuso de poder, seja do acionista, controlador sobre os minoritários, ou até mesmo da diretoria sobre o acionista e também de quem administra a organização, sobre os terceiros,
Isso é algo crítico dentro de uma estrutura organizacional. Então, nós percebemos que essa ausência de conselheiros qualificados, ou até mesmo a ausência de conselhos, isso é um problema da falta de governança, ou um problema da governança corporativa. Talvez não tenha esses conselheiros qualificados. Erros estratégicos. Então, quando não se tem uma estrutura de construção de planejamento, no caso aqui a gente pode destacar o planejamento estratégico, o plano de desenvolvimento institucional, dentre outras ferramentas e instrumentos. Então, esses erros estratégicos, ele resulta de muito poder concentrado, às vezes, na mão de um executivo, de um diretor, de um presidente. Então, esse conselho, essa estrutura de decisão, que às vezes ela não permeia sobre aqueles princípios dos conselhos, ele pode sofrer alguma interferência de uma forma de decisão centralizada, muito em virtude de um presidente, de um diretor ou um outro ator que possui muito poder de decisão em suas mãos, o que pode prejudicar o desenvolvimento dessa organização. E ainda nós temos aí o problema de falta de qualificação dos conselheiros, o problema de fraudes. Então, o uso de informação privilegiada em benefício próprio. Então, um conselheiro ou um presidente, um executivo principal da organização, ele sabe de uma aquisição ou de uma venda de parte da empresa, parte do ativo da empresa, ou uma grande aquisição de uma empresa concorrente. Então, isso pode influenciar diretamente, por exemplo, no valor das ações dessa organização, seja para mais ou para menos. E esse conflito de interesse, ele pode prejudicar a gestão organizacional, pode prejudicar quem adquiriu as ações daquela organização. Então, ter essas regras muito bem estabelecidas dentro do âmbito do conselho evita esse tipo de fraude que é muito prejudicial ao mercado de capitais. Bom, vale destacar ainda que dentro da proposta de governança, nós temos não um destino, implementei a governança e agora a minha empresa vai se desenvolver. Não, mas é uma jornada de governança que a gente chama, até porque nós temos aí as segmentações de governança quando a gente fala de bolsa de valores. Então, se a gente fala lá da B3, nós temos aí essa segmentação que vai ranquear, ou melhor, classificar a organização em cada um desses segmentos. E quando nós falamos em governança, é uma jornada. A organização, a empresa, ela inicia num nível de governança e ela vai, no decorrer do tempo, aprimorando esses níveis até chegar num nível, digamos assim, topo, quando se diz de B3, de Bolsas de Valores brasileira, no nível topo, qual ela tem uma série de exigências a serem cumpridas para que ela seja classificada em tal nível. Pois bem, quando a gente fala aí da jornada, então a empresa começa lá como startup, vai passando por um processo de profissionalização e às vezes incorpora novos acionistas, faz o acordo com esses acionistas, cria uma estrutura de auditoria. Essa auditoria pode ser inicialmente interna e depois passa para uma auditoria externa, que a gente chama até mesmo de auditoria independente. Então, tem também a sua política de sucessão, e a partir do momento que a empresa adota essa política de sucessória, de buscar pessoas aptas para estar gerindo e para estar decidindo sobre essa organização, ela estabelece essas estruturas de decisões que pode destacar o conselho consultivo ou o conselho de administração. Essa organização, se ela vai buscar um volume maior, às vezes, de capital ou mais know-how de pessoas de outras interfaces de negócio para incorporar essa organização. Então, ela busca também novos sócios, ela estabelece uma estrutura de gestão de risco, tudo isso para tornar essa gestão mais profissional, buscando, obviamente, chegar num patamar de IPO, que é uma oferta pública inicial das suas ações perante uma bolsa de valores. No caso do Brasil,
nós podemos destacar a B3, que seria aí a antiga Bovespa, e também o IPO no mercado internacional, que a gente tem aqui as ADRs, que a gente está destacando mais o cenário de bolsas de valores americano. E também a implementação dos conselhos de família, o Family Office, que são também estruturas de decisões para que essa organização ela estabeleça essa política de sucessão. Bom, então com isso, nós podemos destacar que no mercado de acionário brasileiro, na Bolsa de Valores brasileira, nós temos aí os chamados níveis de governança. Esses níveis, ele inicia, obviamente, para a organização, ela entrar para a Bolsa de Valores, iniciar as negociações dentro dessa estrutura de Bolsa de Valores, ela precisa atender uma regulamentação básica, inicial. A gente fala que é o mercado tradicional. E no passado, a B3 ela tinha essas divisões, mercado tradicional, nível 1, nível 2 e novo mercado. Eu vou mostrar para vocês que essa configuração mudou um pouquinho, se a gente considerar o período atual. Então, o nível 1, por exemplo, ele adiciona alguns compromissos relacionados a transparências, a divulgação de dados contábeis por parte dessas organizações que ingressam no mercado de ação, ou seja, ingressa aí na Bolsa de Valores. Nós temos o chamado nível 2, que adicionalmente às exigências do nível 1 e do mercado tradicional, ela também implementa alguns compromissos com o seu quadro societário. Então, ela vem com algumas regras estabelecidas para esse quadro, para dar mais transparência para os seus acionistas. E o topo de linha, que a gente chama o novo mercado, que é um segmento onde que a empresa ela tem uma série de obrigações a serem cumpridas para ser classificada a tal segmento. Então, adicionalmente aos dois níveis anteriores, ela só pode ter ações ordinárias, ou seja, ações com direito a voto, e não o mercado tradicional, que permite, às vezes, ações preferenciais e também as ações ordinárias. Então, é importante destacar que é uma série de exigências que a gente vai pontuar algumas daqui no decorrer desta aula para explicar para vocês essa diferença e como é importante as empresas estarem sendo enquadradas aí nessa segmentação conforme o seu nível de governança. Vale destacar que atualmente a B3, a Bolsa de Valores brasileira, ela tem tanto o nível 1, nível 2 e o novo mercado, conforme destacado, mas também tem o chamado Bovespa+. Tem o Bovespa+ nível 1, o nível inicial, e o nível 2. E depois a gente entra para o nível 1, nível 2 e o novo mercado. Então, acabou sendo subdividido aí em 5 segmentos, né, de governança, a nossa B3, o qual ela vai classificando o grau de política e de prática de governança por parte das empresas que aderirem aí à Bolsa de Valores. Pois bem, então vamos falar do nosso topo de linha, do nosso mais alto segmento ou grau de segmentação de governança da nossa B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Nós temos aí que algumas das exigências dessa segmentação ela passa pela obrigatoriedade de implementação de funções de compliance, ou seja, de controle dentro da organização e também transparência. Então, fala-se de controles internos, de riscos corporativos, sendo também proibida e vedada a acumulação com as atividades operacionais. Então, você tem lá os conselhos, né, esses conselhos deliberativos, você pode ter o conselho consultivo, conselho administrativo, conselho fiscal. Eles não se confundem com a parte operacional da organização. As empresas que estão classificadas dentro desse patamar, dentro desse segmento de novo mercado, elas têm como obrigação a instalação de comitês de auditoria e também existência de auditoria interna. Então, cria-se um comitê, esse comitê ele pode ser um comitê externo
um comitê independente de governança, mais um comitê independente de auditoria, mais essa empresa que está classificada no novo mercado, ela também precisa, obrigatoriamente, ter um espaço, né, uma etapa. A gente fala que até mesmo um departamento, um setor de auditoria interna, para que ela consiga perceber os seus problemas, perceber lá as suas não conformidades e estabelecer algumas medidas para correção. Bem, e ainda ela tem uma política de remuneração. Então, essa organização é decidida via conselho administrativo qual que é a política de remuneração dos seus gestores, dos seus colaboradores, dentro daquela estrutura organizacional, não deixando essa decisão centralizada em um único executivo. Então, isso já está estabelecido dentro da política empresarial. Exige também as empresas que classificam no novo mercado esse código, a existência desse código de conduta organizacional, o regimento também do conselho de administração. Então, o conselho de administração ele é instituído, não basta um executivo querer mudar a configuração, aumentar o número de conselheiros, não. Existe um regimento. Esse regimento ele é aprovado, você pode propor algum tipo de mudança, mas não é só o executivo que detém esse poder de mudança por parte desse conselho, não. Todo o conselho, ele, de certa forma, pode rever essa estrutura, pode rever esse regimento, não deixando essa tomada de decisão por parte de apenas um executivo. Pois bem, alguns impactos para as empresas que aderem a essa segmentação de governança por parte da B3, a gente vai destacar para vocês algumas manchetes, né, de notícias positivas por parte dessas empresas, que, sobretudo as que estão classificadas lá no novo mercado da nossa Bolsa de Valores. Por que essas empresas tendem a ter uma valorização de suas ações? Essas empresas tendem a agregar valor de mercado às suas operações. Por quê? Porque uma vez que a empresa ela se predispõe a inserir no mercado de capitais, ou seja, a começar a negociar as suas ações dentro do ambiente de bolsa de valores, ela tem que também passar credibilidade para os acionistas. Por que você, eu, enquanto acionista, vai adquirir ações da empresa XYZ, sendo que nem sempre os acionistas têm dispêndio de tempo para analisar profundamente essa organização. E às vezes ele nem mesmo tem um acesso rico de informações por parte dessas organizações. Então, ele precisa buscar aquelas organizações que têm aí uma política de transparência, que os seus dados contábeis eles sejam divulgados de maneira clara. Essa empresa possui uma política de remuneração, possui uma política de sucessão, ela é formada por conselhos. Então, tudo isso dá mais credibilidade para a organização, demonstrando ao acionista que o poder dessa organização ele não é centralizado em uma única pessoa ou grupo familiar. Esse poder de decisão na organização, ele às vezes é distribuído e equilibrado por conselheiros e por pessoas aptas, que têm mérito e experiência para tomar decisões relacionadas àquele mercado de atuação da empresa. Então, isso gera mais segurança para o investidor a buscar ações dessa empresa. É uma empresa que, obviamente, ela possui o seu planejamento muito bem estabelecido, muito bem comunicado aos seus acionistas. Então, o acionista já sabe qual que é o foco da organização, o que ela busca em termos de estratégias, de objetivos estratégicos, qual que é a sua missão organizacional, quais são as suas lideranças, os seus gestores, quais são os critérios para selecionar tais lideranças, o que essas lideranças possuem em termos de bônus, em termos de garantia no desenvolvimento organizacional, ou seja, todas essas informações publicizadas de maneira transparente para o investidor, isso traz mais credibilidade, o que
o investidor vai ter um pouco mais de segurança ao investir o seu capital em uma ação de uma empresa X ou Y. Então, só para a gente exemplificar, a gente tem aí empresas, por exemplo, que cresceram, iniciaram num núcleo familiar e cresceram e entraram no mercado, elas inseriram aí no mercado de ações, mercado de capitais e foram galgando aí níveis e segmentos de governança até chegar num patamar que aqueles idealizadores dessa organização talvez nem mesmo faz parte da gestão organizacional e compõe apenas o conselho dessa organização, dividindo os seus poderes com outros profissionais que, obviamente, que conhecem do mercado, que sabem do planejamento e do propósito daquela organização. Então, nós podemos destacar aí a Localiza, outras organizações como Petrobras, Vale, dentre Magazine Luiza, dentre outras, que inicia, às vezes, um processo, obviamente, a gente não está aqui considerando os exemplos de Petrobras e Vale, mas mais especificamente Localiza e Magazine Luiza, que inicia-se, às vezes, num grupo familiar, com objetivos, às vezes, muito incipientes, com aquela proposta de atuação no mercado, mas que ela vai ganhando corpo, vai se profissionalizando e vai chegando num patamar no qual ela atinge um nível de processo de decisão, de governança, de compliance, que emite uma credibilidade no mercado e consegue, obviamente, aí, acesso a recursos, né, dos acionistas, proporcionando a essas organizações a possibilidade de expansão. Bom, então algumas das manchetes, conforme eu destaquei para vocês anteriormente, que demonstram aí como que a governança ela impacta positivamente as organizações. Podemos destacar aí, ó, Banco Inter dispara 28% na semana e mais que dobrou no ano. O que explica isso? Superou a alta de todas as empresas do Ibovespa em semana que anunciou o desdobramento de ações e melhoria aí de governança. Outra manchete. Para virar a página, as empresas da Lava Jato investem em planos de anticorrupção. Então, está destacando aí Odebrecht, JBS, Petrobras, aumentando os investimentos em compliance, com o objetivo aí de reconstruir a sua reputação. Outras manchetes. Governança no centro das estratégias. Mais maduras, companhias brasileiras investem cada vez mais no aprimoramento de seus modelos de governança e gestão empresarial. E ainda, Embraer é eleita melhor empresa em governança corporativa. Essa pesquisa elegeu a Embraer como melhor empresa de governança corporativa. Então, observe que as empresas que vão adotando tais políticas e vão incorporando esses mecanismos de decisões, mecanismos de governança, compliance, essas empresas, ESG, dentre outras, elas vão ganhando valor de mercado porque a sua gestão ela vai se profissionalizando com as ferramentas mais contemporâneas, mais modernas, no sentido de minimizar qualquer possibilidade de fraude, qualquer possibilidade de que a empresa se desvirtua daquela proposta inicial, daquele objetivo inicial, da sua missão organizacional. E ainda nós temos aí que uma charge onde demonstra que lá em 1920 tem um sujeito solitário e nós temos em 1950 um grupo de pessoas, nós temos 3 pessoas aqui, onde que gera a seguinte reflexão: a centralização do poder deliberativo em uma pessoa ou família se tornou um sistema primitivo. Deixar vocês refletindo sobre essa charge, porque a proposta de governança é justamente isso: tirar essa centralização de poder e um grupo profissionalizado, um grupo qualificado, toma as melhores decisões para seguir com o desenvolvimento organizacional. E assim, eu deixo a seguinte reflexão para a aula de hoje. Se você pensa que compliance é caro, tente não atendê-lo. Quem disse isso foi Paul McNulty. Ele é um
ex-procurador americano que trabalhava muito o tema de compliance, trabalhava muito o tema de governança perante as organizações daquele país. Então, essa é a reflexão da aula de hoje. Um forte abraço a todos.